Olá pessoal, professor Givan. Hoje nessa videoaula nós vamos falar sobre os mini disjuntores termomagnéticos. É um componente muito comum e utilizado em todas as instalações elétricas, porém, por o seu nível de complexidade ser muito baixo, às vezes passa despercebido, mas tem alguns aspectos importantes que a gente precisa entender sobre os disjuntores. Então nessa aula você vai aprender alguns aspectos, alguns conceitos que é muito importante. Então não deixe de dar seu like, acompanhe a aula e veja alguns conceitos sobre os disjuntores. Roda a vinheta e a gente volta já. Inicialmente eu vou apresentar para vocês os dois tipos de modelos de disjuntor. Nós temos os mini disjuntores e temos os disjuntores de caixa moldada. Nessa videoaula em especial a gente fala dos disjuntores menores, são os disjuntores que no mercado está disponível até 125 amperes, dependendo do fabricante. Para os disjuntores de maior porte, onde se há uma necessidade de um nível de corrente muito mais alto, para potenciais mais altos, se aplica os disjuntores de caixa moldada, que é justamente esses disjuntores que é possível utilizá-los por conta justamente da sua estrutura. A sua robustez permite que na sua construção os elementos de proteção internos sejam maiores. Naturalmente, se você precisa conduzir maiores correntes, então você precisa que esses elementos sejam maiores por conta justamente da necessidade de ter robustez maior, capacidade de ruptura maior e uma resistência mecânica maior. Então é necessário construir um disjuntor diferenciado. Então o disjuntor de caixa moldada geralmente se aplica para altas correntes, correntes mais altas. Então é muito comum a gente encontrar na maioria das instalações os mini disjuntores. Os mini disjuntores eles são termomagnéticos. Geralmente ele tem dois elementos internos, que é o relé de proteção para sobrecarga e o relé de proteção para curto-circuito, que é a partir do fenômeno eletromagnético. Assim como esse disjuntor, o disjuntor também de caixa moldada faz esse mesmo papel. A diferença é que esse disjuntor, por ser maior, existe mais probabilidades ou existe mais possibilidades de adicionar acessório a esse disjuntor. Então, o disjuntor de caixa moldada é possível ter ajuste de corrente, você ter um disjuntor em que ele tem uma escala reajustável, onde você pode trabalhar de 0 a uma corrente máxima. Você pode comprar um disjuntor de caixa moldada para um painel em que a carga pode aumentar e você comprar esse disjuntor com o intuito de você ajustar a corrente à medida que a carga aumenta. É claro, os outros componentes como barramento e outras coisas do painel tem que ser proporcional à carga máxima que ele foi projetado. Só que se você aplicar esse quadro elétrico em uma situação em que a corrente ainda não é a corrente máxima ou a potência não é a potência máxima utilizada, você vai aplicar um disjuntor ajustável. Esse disjuntor vai poder se ajustando à medida que fosse elevando a quantidade de carga nesse painel. É só um exemplo prático que eu estou dando. Além disso, esses disjuntores, eles além de ter ajuste da corrente máxima, ele pode ter também ajuste da curva do disjuntor, pode ter ajuste da corrente máxima de partida, que seria a corrente sensível a pico, no caso a corrente inicial de partida, e também ele dispõe de botão de trip, onde você pode fazer teste, acionar o botão e fazer teste. Tem alguns disjuntores que tem e outros disjuntores não tem. Isso para os disjuntores de caixa moldada. Então você consegue facilmente distinguir entre um disjuntor simples, que é o disjuntor considerado um mini disjuntor, e o disjuntor de caixa moldada, ele tem todas essas possibilidades de acessório. Em outra oportunidade nós vamos estudar exclusivamente os disjuntores de caixa moldada. Nesta aula nós vamos estudar os disjuntores simples, que são os disjuntores considerados mini disjuntores. Os mini disjuntores, eles não têm ajuste. Geralmente a curva desses disjuntores são representadas com letras, e essas letras é que vão determinar o nível de sensibilidade para a corrente de partida nas cargas que esses disjuntores estão controlando. A grande vantagem dos disjuntores em relação aos fusíveis é que não são descartáveis. Uma vez ele detectando a sobrecarga ou o curto-circuito, ele pode naturalmente e rapidamente ser reabilitado
e voltar a funcionar sem sofrer nenhum dano. Em algumas situações, quando os disjuntores eles sofrem a sobrecarga ou ele detecta um curto-circuito, no momento em que você tenta rearmá-lo inicialmente, ele não permite o rearme, justamente porque o disjuntor ainda está em um momento de aquecimento, foi aquecido e a sua estrutura eletromecânica não permite que ele seja rearmado. Mas após o circuito voltar à condição normal e as temperaturas baixarem, o disjuntor vai ser rearmado normalmente sem ter sofrido nenhum dano. O disjuntor ele vai sofrer algum dano se o curto-circuito que ele sofreu for acima da sua capacidade de ruptura, ou seja, é também um item que nós vamos estudar mais à frente. Então há muitas desvantagens dos fusíveis em relação aos disjuntores. Além de consumir o tempo nas manutenções, claro, porque aí você, na reposição do fusível, você vai ter que sacar o fusível, o antigo, ir até um local em busca de um fusível e verificar a disponibilidade. Dependendo do tamanho do dispositivo do fusível, vai ter que ter um lugar para armazenar, um almoxarifado. Então, em determinadas situações, o fusível é muito desvantajoso. Salvo se for um fusível pequeno, em aplicação muito específica, aí sim vale a pena utilizar os fusíveis. Hoje, para situações mais comum, que não existe muita relevância em relação à precisão no desarme, na fundição e outras coisas, não é muito mais vantagem utilizar os fusíveis. Só utiliza o fusível quando se há necessidade de realmente baratear o projeto, porque o fusível ele se torna muito mais barato do que o disjuntor, mesmo você instalando suportes modernos, suportes com extensão de arco, mas os fusíveis ainda ficam mais baratos do que os disjuntores. A outra grande desvantagem do fusível é que os fusíveis são células individuais, certo? Você instalar um grupo de fusível numa rede trifásica, você vai ter que instalar 3 fusíveis. E esses 3 fusíveis, eles são separados eletricamente e pode acontecer de apenas em uma única fase o fusível abrir. E aí você vai ter um desbalanceamento, você vai ter apenas 2 fases funcionando, e para carga trifásica, principalmente para motores, isso não é vantajoso, você ter apenas 2 fases disponíveis. Então, essa também é uma desvantagem muito significativa do fusível. Então, resumindo, os disjuntores são os componentes atuais para fazer o papel dos fusíveis, evitando todas essas possibilidades de prejuízo. Uma ressalva: os fusíveis são utilizados salvo em situações muito específicas ou uma necessidade de garantir um barateamento no projeto, ou se não houver a probabilidade de os fusíveis sofrerem sempre sobrecorrente ou corrente de sobrecarga e estar frequentemente sendo substituídos. Em uma situação remota onde há dificilmente a possibilidade de acontecer isso, pode sim ser instalado fusível. Então aqui eu apresento alguns dispositivos que são da família dos disjuntores e em algumas situações traz uma série de confusões, principalmente para as pessoas que não costumam estudar e as pessoas que não têm um fundamento teórico ou um conhecimento fundamentado em bases de estudo, tem dificuldade às vezes de identificar em certas situações os componentes. Então eu tenho aqui os mini disjuntores, que eu posso considerar que são os 3 tipos mais comuns utilizados, que é o disjuntor monofásico, que é o monopolar, o bipolar e o tripolar. Em algumas situações você vai encontrar os tetapolares, que são disjuntores com condições de interromper também o neutro. Nesse caso aqui a gente tem um disjuntor, o máximo, o tetapolar, que é um disjuntor para aplicar em cargas trifásicas. Além disso, a gente tem aqui os interruptores diferenciais DR, que geralmente vêm em conjunto com os disjuntores. Ou seja, os DRs hoje eles não vêm mais individuais. Dificilmente você vai instalar um DR apenas separadamente. Geralmente compra-se o disjuntor DR. No caso, o disjuntor DR ele vai ter 3 elementos. Tem a proteção contra sobrecarga e tem a proteção contra curto-circuito, e além disso tem a proteção
de pessoas e de equipamentos utilizando os interruptores diferenciais residuais, que seria o DR. Já aqui nós temos um interruptor ou seccionador, ou seja, esse componente aqui ele faz o papel de uma seccionadora. Na verdade, a sua semelhança com o disjuntor é muito grande, mas só a sua semelhança física. Mas pela simbologia e pela consulta dá para a gente saber que isso aqui não é um disjuntor, mas pode gerar uma certa confusão. Mas esses elementos aqui são construídos simplesmente para manobra, para secção, interromper, desligar e ligar luminárias e outras finalidades. Esse interruptor ele vai garantir, claro, a abertura do circuito e a desenergização do circuito, garantindo a extinção do arco, mas também não vai ter as proteções que o disjuntor tem. Mas o seu corpo é muito semelhante, como a gente já estudou as classificações dos componentes. Então isso aqui é simplesmente uma seccionadora que parece muito com um disjuntor. Ele serve só para seccionar ou interromper o circuito, garantindo a proteção em relação ao acidente, em relação ao arco voltaico, a abertura de arco voltaico da pessoa que vai manobrar. É só secção, não tem proteção térmica nem proteção eletromagnética. Então temos aí os mini disjuntores, as suas 3 principais categorias, e aí a gente fala de alguns pontos. Como eu já falei, versão monopolar, bipolar, tripolar mais neutro, e aí no caso tem uma observação que é sobre consulta. Para você comprar esse disjuntor não é tão fácil com a proteção do neutro. Você encontra hoje, mas não é tão comum como os disjuntores normais. E aí os disjuntores têm as características de disparo, curva B e curva C. Tem alguns disjuntores que também têm a curva D. Do que se trata a curva? A curva é justamente a sensibilidade de percepção de desarme dos disjuntores. Ou seja, se houver um curto-circuito ou uma elevação na corrente repentinamente, o disjuntor curva B ou curva C eles vão ser mais sensível ou menos sensível. O disjuntor curva B ele é mais sensível, ou seja, para haver o disparo de um disjuntor curva B é muito mais rápido do que para haver um disparo do disjuntor curva C. O disjuntor curva C ele é menos sensível. Então, o valor de corrente para desarmar o curva B é muito menor do que o valor de corrente para desarmar o curva C. Nesse caso, as sensibilidades. Então, geralmente, o curva B, os disjuntores curva B, são aplicados onde tem cargas indutivas, em que o pico de partida e a corrente inicial de partida e as variações de pico de corrente não são tão altas como um circuito que deve se aplicar o disjuntor curva C. Geralmente o disjuntor curva C devem ser aplicados para motores, geralmente em circuitos onde tem motores, não para motores, mas em circuitos onde tem cargas indutivas, onde a corrente de partida é muito elevada. Essa observação aqui que eu vou apresentar aqui para vocês é uma observação importante. Não devemos nunca transformar um disjuntor, 2 ou 3 disjuntores monofásicos em um disjuntor trifásico ou bipolar. Por quê? O disjuntor monofásico, ou o trifásico e o bifásico, eles têm uma interligação interna, tem toda uma estrutura interna, para que quando houver o problema o curto-circuito, a sobrecarga, aconteça o desarme da célula simultaneamente. Então não é recomendado, não deve ser, não é tecnicamente aceitável que você use 3 disjuntores ou 2 disjuntores para fazer o papel de um interruptor bipolar ou um interruptor tripolar, porque aí você estaria fazendo a mesma porque aí você estaria provocando o mesmo inconveniente que um fusível, causando a probabilidade de você ter o desarme de apenas uma célula. Então, no caso, os disjuntores existe intertravamento interno, então não é o ideal que você utilize 3 células para poder fazer o papel de bifásico ou trifásico. Então vamos aí fazer relembrar um pouco sobre a classificação dos componentes que a gente estudou na aula anterior. Funções de um disjuntor: seccionar o circuito. Então, o disjuntor ele é um dispositivo de seccionamento. Por quê? Ele foi feito também para você chegar lá e manobrá-lo.
chegar lá e seccionar, abrir. Além da questão de seccionamento, o disjuntor ele faz a proteção contra sobrecarga utilizando um relé térmico e também proteção contra curto-circuito utilizando os relés eletromagnéticos. Então o disjuntor é um componente super completo. Ele tem várias funções que a gente viu lá na estrutura de divisão dos dispositivos de proteção e dispositivos de seccionamento. Ele é um seccionador, ele é um protetor térmico e ele é um protetor para curto-circuito. Protetor térmico que se resume à proteção contra sobrecarga. Então o disjuntor é um componente completo que faz vários papéis de uma só vez. Então temos aqui o disjuntor, a vista interna do disjuntor. Então eu vou fazer algumas observações e vou trazer algumas explicações sobre o funcionamento, sobre alguns aspectos técnicos internos do disjuntor, que não é relevante para a gente detalhar muito, mas é importante a gente ver alguns pontos. Então nessa parte aqui eu tenho a parte de conexão do condutor, tanto a parte inferior como a parte superior. Uma observação importante que eu vou trazer agora para vocês é que o que a norma diz em relação a conectar um disjuntor. A corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica, que na verdade a corrente elétrica muda de sentido nos circuitos de corrente alternada, mas a gente deve considerar o seguinte, que a corrente elétrica ela tem que estar, o sentido da carga tem que estar na posição da abertura do pino, ou seja, se o pino, a carga está para onde? Está para cá. Então o sentido da carga aqui tem que ser no sentido do pino, ou seja, para cima da alavanca. Então o sentido da carga tem que ser sempre aqui. Então quando eu vim da fonte, eu tenho que vir da fonte com o condutor que vem da fonte, entrar no parafuso de baixo do disjuntor naturalmente e sair no parafuso de cima do disjuntor, ou seja, a carga deve ficar nesse sentido aqui. Então fonte e carga, eu devo levar em consideração esse ponto. É uma observação que eu tenho a fazer, mas isso não impede que você coloque a fonte por cima, ou a carga por baixo, ou a carga em cima, ou a fonte. Isso não importa, mas é importante a gente observar esse ponto. Onde eu devo conectar o cabo que vai para a carga? No parafuso de cima, que é justamente a posição em que o pino está para cima. Então, o parafuso de cima indica o sentido da corrente ou o sentido da carga. Essa é uma observação que eu quero fazer aqui nessa aula. É importante, eu considero importante. Então vamos lá. Aqui eu tenho o seccionamento, contatos de seccionamento do circuito. Nessa área aqui, uma vez acontecendo o destravamento, ele vai seccionar nesse ponto aqui. Aqui eu tenho a alavanca com o dispositivo de travamento para seccionar quando você forçar manualmente. Aí eu vou abrir o dispositivo aqui, a corrente circula por aqui, aqui eu tenho um pino de conexão, então aqui eu tenho o percurso da corrente elétrica, vai por aqui nessas pequenas chapas aqui e segue, passa por essa estrutura, passa na bobina eletromagnética aqui do relé magnético e segue para o próximo parafuso, ou o contrário, isso aí vai depender de como está instalado, mas tudo bem, vamos lá. Aqui eu tenho a lâmina bimetálica. A lâmina bimetálica do disjuntor é uma lâmina que ela é dosada com dois tipos de metais. Quando acontece uma temperatura elevada, ela se deforma a ponto de fazer um movimento e deslocar a estrutura eletromecânica criada aqui, a estrutura mecânica. Então ela empurra esse pino aqui e acaba destravando o pino. Aí o disjuntor vai para a posição de trip, que não é a posição de desligado nem a posição de ligado, é uma posição intermediária para a gente saber que não foi ninguém que desligou, mas foi o disjuntor que desarmou. Então aqui eu tenho essa parte bimetálica, que é justamente o metal que faz a deformação quando acontece a sobrecarga. Então vou fazer uma observação agora sobre a questão da sobrecarga. A sobrecarga, o que é a sobrecarga? A sobrecarga é o seguinte, se eu tenho um disjuntor de 10 amperes, por exemplo,
Então a minha carga, teoricamente, está dimensionada para rodar no máximo com a corrente de 10 A. Então o disjuntor está ali pronto, preparado para funcionar normalmente com a corrente de 10 A. Se a corrente se elevar para 11, então tem uma sobrecarga de 1 A, certo? Então esse metal aqui, ele foi construído e calculado para 10 A. Então a deformação dele numa temperatura gerada em função dos 10 A não vai ser suficiente para desarmar esse disjuntor. Mas se eu estiver trabalhando com 11 A, então eu tenho 1 A a mais. É claro que isso aí o tempo de desarme vai ser influenciado pelo tempo que esse A a mais vai ficar, pela temperatura ambiente, por outros fatores, certo? Por outras questões que isso aí tem que ser tudo avaliado na hora do diagnóstico. Então eu estou com uma sobrecarga de 1 A. Então esse disjuntor, de acordo, dependendo do tempo que esse 1 A ficar acima dos 10, esse camarada vai se deformando. Esse bimetálico aqui, ó, ele vai se deformando. Ele vai se deformar. À medida que ele vai se deformando com o tempo, ele vai destravar o disjuntor e o disjuntor vai desarmar por sobrecarga. Se eu aumentar essa sobrecarga para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7 amperes, então esse disjuntor ele vai desarmar com muito mais velocidade. O que acontece às vezes em determinadas situações? Sobrecarga. Eu desarmo o disjuntor agora, hoje, daqui a 8 dias, no mesmo horário, mais ou menos na mesma hora, no mesmo momento, o disjuntor volta a desarmar de novo. Justamente, isso aí caracteriza uma sobrecarga. Por quê? Em algum momento, não seria um curto-circuito, mas uma sobrecarga. Porque em algum momento a minha corrente está mais alta e ali passou a subir a corrente foi se elevando e foi levando algum tempo, e aí o disjuntor desarmou naquele tempo calculado. O que pode influenciar para esse disjuntor abrir mais rápido ou menos rápido é justamente as temperaturas influentes ali no ambiente. Mas é assim que funciona a detecção de sobrecarga. Já a questão do curto-circuito, quem se encarrega de olhar para o curto-circuito é a bobina aqui, ó. Você tem uma bobina com algumas espiras. Essa quantidade de espira também depende da corrente nominal do disjuntor, vai ser projetada em função da corrente nominal do disjuntor. E aí você observar aqui, ó, tem uma pequena bobina e um pino, certo? Esse pino aqui é onde vai ser gerado as linhas de forças eletromagnéticas. Então, uma vez a corrente circulando por aqui, ó, por dentro da bobina, passou pela bobina e vindo aqui no parafuso, beleza. Se for uma corrente que gere um campo eletromagnético proporcional aos 10 amperes, perfeito. O que é que vai acontecer? Não vai desarmar. Mas se eu tiver uma elevação muito grande dessa corrente elétrica instantaneamente, o que é que vai acontecer? Eu vou gerar um campo eletromagnético tão forte a ponto de empurrar esse pino aqui, ó, e destravar o disjuntor e o disjuntor desarmar. Então aí o disjuntor desarma por curto-circuito, por detecção eletromagnética, certo? Além de todo essa estrutura, essa criação do disjuntor, que eu acho magnífica, o cara que teve essa ideia foi um cara genial, certo? Então, ó, a câmara de extinção tem a câmara de extinção de arco. Porque na hora que acontece a abertura aqui, ó, principalmente no momento do curto-circuito, eu preciso ter algo que faça a extinção do arco, porque senão esse disjuntor ia fazer a mesma coisa que faz o fusível, ele ia abrir e não ia voltar mais a funcionar. Então essa extinção de arco, ela existe para quê? Para que não venha danificar o disjuntor e o arco seja extinguido imediatamente na hora que acontece o seccionamento. Toda essa estrutura, toda essa construção do disjuntor, toda essa construção dos disjuntores está baseado na curva de curto-circuito, ou seja, aquela corrente que a gente viu nos fusíveis, que é 120 kA, 70 kA, 100 kA, que é justamente a relação da corrente máxima em relação ao tempo, para que esse disjuntor faça o trabalho dele, ou esse fusível faça o trabalho dele sem ele sofrer dano, sem ele explodir, pegar fogo e o arco se propagar e acabar danificando ele. Então isso aí a gente vai estudar detalhadamente na próxima aula, quando eu for falar dos disjuntores de caixa moldada, ok?
Então vamos seguir aqui com a nossa aula. Para fechar essa aula, essa primeira aula, que nós vamos falar dos disjuntores em 3 etapas, e em uma quarta aula a gente fala dos disjuntores de caixa moldada, mas para os mini disjuntores DR e os seccionadores, nós vamos dividir essa aula em 3 etapas. Então vamos lá. Aqui eu tenho uma observação. Por que eu não devo utilizar o mini disjuntor convencional nos motores? Aí você vai me perguntar agora. Sim, mas eu tenho várias instalações, a gente encontra várias instalações com os disjuntores convencional, um disjuntor, mini disjuntor, e instalações que ligam motor. Sim, o disjuntor ele vai ser instalado, o disjuntor convencional vai ser instalado na instalação para proteção da instalação em um todo. Mas na linha dos motores não é recomendado. E é claro, você como profissional e técnico, a partir de agora você está vendo também essas dicas, você não vai indicar um disjuntor normal para o motor. É claro que em certas situações, em instalações que não tem um aparato técnico nem uma preocupação em relação às questões técnicas, isso aí vai ser, claro, no mundo real isso é incogitável, mas a gente sabe que em projetos e na hora da gente optar pelo correto, nós não vamos instalar um disjuntor convencional para proteção de motor, certo? A não ser, salve, que isso aí a gente vai estudar posteriormente, salve em uma situação em que eu uso um relé de sobrecarga. Mas não vamos falar desse assunto agora, vamos falar dessa questão aí. Não vamos usar um disjuntor convencional para motor, vamos usar um disjuntor motor para proteção de motor, que é a forma correta como está descrito aqui. Então, o correto seria isso aqui, não seria isso aqui. A gente usa disjuntor motor para proteção de motor. Por quê? O motor ele vai trabalhar com a corrente variando. E nem sempre eu vou trabalhar com o motor com a corrente nominal total. Se eu estiver trabalhando com o motor com a corrente nominal total, também eu posso ter variação na corrente máxima do motor. Porque se o fator de serviço do motor for acima de 1, a corrente nominal do motor ela pode chegar acima da nominal. Então, o disjuntor motor, que é um assunto para outras aulas, posteriormente a gente vai estudar sobre esse assunto, ele tem um ajuste. E esse ajuste permite que você aplique de forma correta e proteja de forma correta o motor. Então, o ideal não seria utilizar o disjuntor convencional para proteção de motores, jamais. Então é isso aí, pessoal. Nós seguimos aí com as nossas aulas. A próxima aula, o próximo vídeo, a gente continua falando sobre a questão dos disjuntores convencional e eu vou falar dar seguimento à próxima aula falando da questão da curva e do disparo dos disjuntores. Então é isso aí. Para você que está no nosso curso de comandos elétricos, bons estudos. Não esqueça de olhar bem quando for responder os exercícios. E para você que está no canal assistindo essa aula, que essa aula vai estar disponível no nosso canal, dê seu like, faça seu comentário e não deixe também de exercitar aí o conhecimento com essas dicas que nós deixamos aqui. Até a próxima aula com o professor Divan. Até logo.